Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de dinâmica ou de dinâmica impulsiva, né? Eu vou resolver essa questão de duas formas para vocês, tá? A primeira eu vou partir pela dinâmica impulsiva. Olha o que ele fala. Num jogo de beisebol, um arremessador lança uma bola de massa 150 gramas ou 0,15 quilogramas, né? Horizontalmente, a uma velocidade escalar de 144 quilômetros por hora, que equivale, se a gente dividir por 3,6, a 40 metros por segundo. O rebatedor acerta a bola e arrebate também horizontalmente na mesma direção, porém no sentido contrário do arremesso, a uma velocidade escalar de 180 quilômetros por hora, ou equivalente, se a gente dividir por 3,6, a 50 metros por segundo. Sabendo que o tempo de contato entre o bastão e a bola foi de meio milissegundo, esse milissegundo, mili, né, representa para nós um 10 a menos 3. Então, vale meio 10 a menos 3 segundos aí o tempo, tá? A intensidade da força média que o rebatedor aplicou sobre a bola foi D. O que ele pergunta é a força média. Então, aqui, meninos, o que a gente poderia trabalhar dentro da dinâmica impulsiva é o teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso seria essa força média vezes o intervalo de tempo. A quantidade de movimento é a quantidade, a variação da quantidade de movimento, né? É a quantidade de movimento final, que é a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. Vou fazer um esqueminha? A bola vem com a sua velocidade inicial, que é aquele 40 metros por segundo. O rebatedor manda ela de volta com a sua velocidade final. Aqui, moçada, para vocês trabalharem certinho, vocês vão ter um eixo de referência positivo para a direita ou positivo para a esquerda. Tanto faz, dá certo do mesmo jeito. É que eu, particularmente, gosto de sempre colocar o final como sendo positivo, tá? Então, eu vou considerar positivo para a esquerda. Olha o que vai acontecer. A força é o que nós queremos. O intervalo de tempo, nós sabemos que vale meio vezes 10 a menos 3 segundos. Tudo isso é igual a massa, que vale 0,15 quilogramas, vezes a velocidade final, que é positiva, e vale 50 metros por segundo. É ao final da rebatida. Menos a massa, que vale 0,15 quilogramas, vezes a velocidade inicial, que nesse caso vale menos 40 metros por segundo, porque ela está contrária, ó, ao sentido que eu adotei positivo aqui, tá? Aí vai ficar, então, F vezes o 0,3, aliás, o 0,5, né? Vezes 10 a menos 3, tudo isso igual. 50 vezes 0,15, isso daqui vai dar 5 vezes 1,5, que dá 7,5, né? Menos com menos dá mais. Você está enxergando agora por que eu gosto de colocar o final como negativo, o inicial como negativo? Que aí menos com menos fica mais, some problema de sinal aí para vocês, tá? E 0,15 vezes 40 seria 1,5 vezes 4, que daria 6. Então a gente vai chegar aqui que a nossa força F, ela vale 7,5 mais 6, isso aqui vai dar 13,5, dividido pelo 0,5, 10 a menos 3, né? O 0,5, 10 a menos 3 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E, finalmente, a gente chega aqui o valor dessa força que ele está pedindo para calcular. 13,5 dividido por meio, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso daqui daria 27 vezes 10 a terceiro. 10 a menos 3 passa para cima, fica positivo o expoente, né? Então, ficaria 27 10 a terceira newtons, ou 27 kilonewtons para nós. Qualquer uma das duas respostas na prova aberta estaria certa. Nesse caso aqui, a melhor resposta para nós, ela está em kilonewtons, seria a alternativa aí. Fechou? Isso trabalhando pela dinâmica impulsiva. E se a gente trabalhar pela dinâmica mesmo, né? Que são aquelas formulinhas, por exemplo, VVOAT, ou a aceleração é ΔV sobre ΔT, e a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Aqui, como ele fala em força média, senhores, eu vou poder considerar que a força vai ser constante, então, e, consequentemente, a aceleração também é constante para nós, certo? Aí, olha que bacana. A gente consegue achar o ΔV. ΔV é V final, o V final aqui nós falamos que é o 50,
menos o V inicial. Olha o sinal aqui para nós de novo entrando, né? Menos o V inicial, que nós sabemos que vale menos 40, certo? Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Então, ó, estamos trabalhando pela dinâmica da segunda lei de Newton, dividido pelo tempo, que nós sabemos que é de meio milissegundo, né? Então, vale 0,5 vezes 10 a menos 3. A gente vai chegar aqui que a nossa aceleração, menos com menos dá mais, 50 mais 40 dá 90, 90 dividido por meio vai dar 180, e o 10 a menos 3 passa para cima, fica 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Agora, a nossa força média vai ficar, a resultante é a própria força que está atuando no corpo, vai ser a massa, que é 0,15 quilogramas, vezes essa aceleração que nós vimos agora, que vale 180, vezes 10 a terceira para nós. Aqui o sistema atualizou, riscou um monte de coisa, agora a gente acertou. Então, agora ó, é fazer essa continha. 0,15 vezes o 180, então é 0,15 vezes 180 dá 27, vezes o 10 a terceira newtons, ou o equivalente a 27 kilonewtons para nós. Fechou, meninos? Então, percebo que tanto faz o jeito que você for trabalhar aí, tá? Só tem que tomar cuidado, a regrinha de sinais, ela aparece tanto na dinâmica impulsiva como na dinâmica da segunda lei de Newton aí, mas qualquer uma dá para chegar no resultado. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.